Por favor, abra sua Bíblia em João. João, no capítulo de número 21. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, então as crianças permanecem no templo junto com os seus pais. João, capítulo de número 21. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, todos nós somos falhos. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos pessoas em busca de melhorarmos a nossa vida. Pessoas que estão em busca de algo melhor, e em especial de algo melhor que não conseguimos encontrar nesse mundo afora. Mas, além de tudo isso, nós somos pessoas que acreditam em Deus. Pessoas que, cada um da sua forma, tivemos as nossas experiências com o Senhor. O nosso contato com o Evangelho, com a palavra de Cristo. Cada um de nós temos a nossa história, temos o nosso testemunho. Então, viemos para o reino do Senhor, fazemos parte de uma igreja, não apenas para buscar uma vida melhor, mas para buscar um maior contato com o Senhor. Há um desejo sincero no coração de todo discípulo do Senhor, aquela vontade, aquele desejo de agradá-lo, de ser fiel a Ele. Só que, por vezes, esse desejo, esse anseio no nosso coração começa a se perder, começa a definhar. É o processo do esfriamento espiritual, do qual nenhum de nós está imune. Todos nós corremos esse risco de esfriarmos espiritualmente. Jesus andou com seus discípulos, chamou seus discípulos, caminhou com eles por um bom tempo, fez sinais e maravilhas que eles puderam presenciar ali de maneira especial. Esse grupo dos apóstolos e demais discípulos, homens e mulheres que constantemente estavam acompanhando Jesus.
eles, embora ouvissem do próprio mestre ali os ensinos e as advertências dele, ele mesmo falando que estava chegando o seu tempo, que era necessário partir, que ele seria morto. Quando isso de fato acontece, sobrevém sobre aqueles discípulos um desânimo total. Eles ficaram perdidos, ficaram sem um norte. E o Senhor Jesus começa a se manifestar. Depois de ressurreto, nós encontramos nas Escrituras pelo menos 12 relatos de Jesus aparecendo para pessoas ou grupos de pessoas. Este aqui é mais um destes eventos. Diz-nos o texto que tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Tornou, ou seja, mais uma vez ele se manifesta, porque se você olhar anteriormente, ele já tinha se manifestado algumas vezes. E então, mais um agora, ele se manifesta. Ele aparece ali, agora já com o seu corpo glorificado, Jesus faz algumas aparições, algumas manifestações junto àqueles ao qual ele desejaria ensinar, fortalecer algumas coisas. Diz que isso aconteceu ali junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e o texto vai mostrar como é que isso foi acontecer. Se você observar na sequência do texto, o verso de número 2, diz que estavam ali juntos alguns dos seus discípulos. E então, quando eles estão juntos ali, Simão Pedro, que talvez fosse ali o mais atirado de todos eles, Pedro é daquelas pessoas impetuosas, daquela pessoa que não pensa antes do que vai fazer, ele faz e depois no meio do que está fazendo é que ele vai pensar o porquê daquilo, mas ele diz algo que brota no fundo do seu coração: eu vou pescar. Que frase mais boa, né? Vou pescar. Para quem gosta de pescar igual eu, então. E, poxa, cheio de companheiros, né? Nós também vamos pescar com você. Mas o contexto aqui é bem diferente, porque lembre-se que Pedro, ele tinha como profissão a pesca. Ele era pescador, da pesca ele tirava o seu sustento. Então, ele não está dizendo aqui algo do tipo: olha, eu vou divertir, eu vou fazer algo para relaxar, para espairar minha mente, meus pensamentos. Não, o que ele está manifestando aqui é algo bem mais profundo. É como aquele que tinha uma profissão antes e que o Senhor o chamou. Se você observar lá em Lucas, no capítulo de número 5, nós temos a primeira pesca maravilhosa, quando eles ali, de maneira totalmente semelhante a esta, estavam pescando sem nada pegar, e Jesus surge, e então eles pegam uma grande quantidade de peixes de uma maneira miraculosa. Depois de tudo isso, Jesus faz o chamado a ele: olha, vem e me siga, daqui para frente eu farei de vocês pescadores de homens. E o texto vai mostrar que eles assim fizeram. Eles abandonaram tudo, abandonaram suas profissões, seus afazeres ordinários e começaram a seguir a Jesus. Agora,
ele, Jesus, o mestre, estava morto. O sonho havia acabado para eles ali. O motivo que impulsionava eles a seguir, a deixar tudo para trás, havia se perdido. Na ingenuidade, ou melhor dizendo, no pouco conhecimento, na falta de discernimento espiritual da parte deles, perceberam como se tudo tivesse sido em vão. Então, o que o Pedro está dizendo aqui é: olha, vou voltar para a minha antiga profissão. Não há mais o que fazer. O mestre já não está mais aqui. A maioria dos comentaristas concordam com essa interpretação, embora há quem negue. Mas o texto como um todo e a mensagem como um todo vai mostrar e vai apontar nesse sentido, de que a frustração na vida dele e nos demais foi tão grande ao ponto de pensar que não haveria mais aquela promessa do Senhor, aquele reino do Senhor que ele viera e prometera. Os outros agem da mesma maneira, também nós vamos contigo. Não houve quem alertasse a Pedro, não houve quem falasse: olha, Pedro, não é assim não, calma lá, você está entendendo errado, você não se lembra que ele havia dito que seria morto, mas ele iria ressuscitar. Você não se lembra quando ele apareceu aqui, se mostrou a nós e a Tomé? Por que agora você está querendo... Não houve quem alertasse ele. Eles aqui também, da mesma maneira, colocam-se a fazer aquilo que faziam anteriormente. E isso, queridos, acontece muitas vezes conosco. Embora já tenhamos vivido muitas coisas junto ao Senhor na nossa caminhada cristã, embora já tenhamos experimentado muito do que Ele ensina, embora já tenhamos visto e presenciado milagres, livramentos, graças do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, parece que isso não é suficiente quando começamos a entrar nesse processo de esfriamento. E isso é muito perigoso, porque alguns que se deixam levar por isso acabam se afastando do objetivo, se acabam afastando do caminho do Senhor. Se voltam para a vida antiga, se voltam para as práticas erradas, perdem todo aquele brio, toda aquela motivação que tinham lá no início da caminhada, lá no primeiro amor, quando foram convertidos. A luta de todos nós é para não deixarmos que essa palavra maravilhosa, que essa graça maravilhosa do Senhor perca o brilho na nossa vida. O Senhor é o mesmo, o poder dEle é o mesmo, a palavra dEle é a mesma, o que muda somos nós, que somos volúveis, que somos pessoas de ânimo dobre, que somos sujeitos a tantas vaidades, a tantos sentimentos, a tantas emoções. Então, a palavra nos traz essa ideia de que devemos manter-nos sempre firmes. Observa, eles vão para esse trabalho da pesca. Eles saem, entram do barco, diz o texto que eles passam uma noite pescando e
não apanham, não conseguem pegar nada, nem um peixe. E diz-nos na sequência que ao clarear da madrugada, Jesus então vem ao encontro deles. Jesus chega até ali a praia, até a margem, e aí vem algo que sempre me deixou assustado, inquieto, quando diz que, todavia, os discípulos não reconheceram quem era ele. Veja, Jesus está ali na praia, eles estão no barco, a distância não era grande, porque Jesus fala com eles, eles conseguem ouvir. Nos versículos seguintes, iremos ver que eles conseguiram enxergar depois e identificar que era Jesus, mas nesse primeiro momento não. Eles não reconheceram. Verso 5, Jesus fala com eles: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles respondem: não, há um diálogo. Por quê? Pergunto eu, por quê que eles não reconheceram que era Jesus? Certamente não é por causa da distância. Seria porque talvez Jesus está com uma aparência diferente depois de que foi morto e ressuscitou? Não. A aparência dele não mudou. Será que tinha alguma neblina por ali? Algo que impedia eles de enxergar direito? Não. Não. E para ser bem sincero, eu não tenho a resposta última para esta pergunta. Mas isso sempre me chamou a atenção, como que eles, que caminharam tanto tempo com Jesus, quantas refeições fizeram juntos, quantas noites dormiram juntos, quanto tempo, quantas caminhadas, quantas conversas tiveram juntos, quanto tempo de convivência, e agora não conseguem identificar quem é Ele. E isso, queridos, podemos aplicar na nossa vida de várias maneiras. E aqui é o perigo que eu falei do esfriamento espiritual. Quando começamos a perder de vista as promessas do Senhor, nós andamos não é pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Nós havemos de permanecer firmes no Senhor, baseados na promessa dEle, e não nas coisas que acontecem ao nosso redor. Já vi pessoas afastar da igreja, afastar de Deus, por tantos motivos diferentes. Afastar da igreja porque discutiu com alguém, afastar da igreja porque terminou um relacionamento com a pessoa da igreja, afastar da igreja porque contraiu uma doença grave, porque contraiu uma dívida financeira, afastar da igreja porque orou pedindo algo ao Senhor, e o Senhor não concedeu aquilo a ele. Ficou indignado com o Senhor, ao ponto de se afastar. Ora, nada disso é motivo verdadeiro, suficiente, para nos afastarmos da igreja, nos afastarmos do caminho do Senhor. Esse esfriamento, esse distanciamento do Senhor, queridos, é algo que devia nos preocupar muito hoje em dia. Sempre foi alvo das exortações pastorais, mas muito mais, eu diria, hoje em dia, porque vivemos a época das distrações.
não temos tempo para quase nada, mas ao mesmo tempo gastamos tempo com tantas futilidades, com tantas distrações. Me lembro que no início da minha caminhada cristã, certo pastor advertiu: cuidado com as distrações. Elas se tornam uma arma poderosa na mão do diabo. Quando ele, às vezes, não nos leva a pecar, não consegue nos derrubar nesse sentido de nos induzir ao erro, ao pecado, mas às vezes ele simplesmente nos distrai. E uma pessoa distraída é uma pessoa que está num processo de esfriamento espiritual. Já não lê mais a Bíblia como deveria ou como fazia anteriormente. Já não ora mais com a mesma regularidade ou com a mesma intensidade ou com a mesma sinceridade. Já não participa das coisas da igreja como fazia anteriormente. Aos poucos, vamos abandonando as práticas espirituais e substituindo elas por outras práticas seculares que trazem conforto, que trazem prazer, que nos colocam na nossa querida zona de conforto. Eles não conseguiram reconhecer que era o mestre ali, falando de forma tão carinhosa com eles: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Verso de número 6, Jesus então fala para eles, lançai a rede à direita do barco e achareis. Como eu disse, bem semelhante lá em Lucas, no capítulo de número 5. Agora, tanto tempo depois, Jesus já ressurreto, da mesma maneira se apresenta diante deles e dá essa instrução. Diz o texto que eles assim fizeram e já não conseguiriam mais, não estavam conseguindo mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe que eles pegaram. E aqui nós podemos tirar algumas lições, a moral da história. E Jesus, lembre-se, tudo que ele faz de maneira intencional. Ele quer ensinar algo, ele queria ensinar algo para aqueles discípulos daquela época, e queria que isso ficasse registrado para servir de ensino para nós hoje também. Eles não conseguiram nada, mais uma vez, fracassaram nos seus esforços, e agora estão ali debaixo da orientação do Senhor, e debaixo da orientação do Senhor, eles conseguem o sustento. E não apenas isso, porque se você continuar na leitura dos próximos versículos, você verá que quando eles saem ali do barco e chegam lá na praia onde Jesus estava, verso de número 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Jesus não apenas providenciou para que eles conseguissem pegar os peixes, mas quando eles chegam lá, já havia pão, já havia peixe ali. Jesus já estava com o café da manhã prontinho para eles. Será que Jesus foi pescar também? Será que Jesus foi na padaria comprar pão? É o poder do Senhor em prover todas as coisas, queridos, tanto para eles quanto para nós.
A grande verdade que a Bíblia apresenta para nós é que todo o nosso sustento provém do Senhor. Ele é aquele que, de maneira maravilhosa, de maneira graciosa, nos dá o pão de cada dia. Talvez, como alguns propõem, a iniciativa deles de irem pescar fosse uma preocupação com o seu sustento financeiro. Bom, como iremos fazer agora? Nós estávamos seguindo o Mestre e Ele estava providenciando tudo para nós. Agora já não temos mais isso, e como é que nós vamos fazer? Então vamos trabalhar, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de sustento. E ao fazer isso, eles fracassam, porque o trabalho foi em vão, um trabalho penoso, passar a noite inteira dentro de um barco, lançando redes, sem pegar nada. E agora, de uma maneira rápida, de uma maneira miraculosa, o Senhor proporciona tudo isso para eles. O que o Senhor quer ensinar? Que não são os nossos esforços que irão garantir o sustento para nós, mas é a nossa confiança nele, porque Ele é quem providencia tudo o que precisamos. Ah, pastor, não fala desse jeito que vai incitar o povo à preguiça. Quando lemos nos Salmos que inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Certa pessoa diz, bom, então o Senhor dá enquanto dorme, eu preciso dormir um pouco mais, porque estou precisando mais. Esse tipo de pensamento que, é claro, é mais uma brincadeira, mas suspeito eu que muitas brincadeiras sempre têm um fundinho de verdade. Se pensarmos por um momento desta forma, de que, bom, não preciso me preocupar em trabalhar, ou estudar, ou me esforçar, isso já apontaria algo mal no nosso coração. Claro que temos que trabalhar, nos esforçarmos, mas sem nunca esquecermos que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos dará. Em primeiro lugar, vem a Deus. Em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Em primeiro lugar, vem a nossa obediência ao Senhor. Em primeiro lugar, queridos, é tudo para o Senhor, porque Ele tem feito tudo para nós, e Ele merece nada menos do que tudo da nossa parte, todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, toda a nossa fé. O Senhor que nos criou, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos sustenta, é merecedor de toda a nossa dedicação a Ele. Concluindo, queridos, nós observamos discípulos que já conheciam o Senhor Jesus, mas que por conta das adversidades, dos acontecimentos, talvez da frustração deles naquele momento, do temor em como ficariam, em como teriam sustento, ou coisas desse tipo, acabaram se tornando insensíveis ao agir do Senhor, às promessas do Senhor, acabaram obscurecidos ali no seu entendimento e agindo segundo as suas próprias forças. Antes de você fazer algo, antes de você tomar alguma decisão, procure saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida.
Quantas palavras o Senhor já trouxe a você até hoje? Quantas orientações o Senhor já te deu? E quantas dessas orientações você colocou em prática? E quantas delas você não colocou em prática, você engavetou? O Senhor falou algo, e você, olha, Senhor, amém, eu vou fazer isso, eu vou mudar isso, eu vou viver desse jeito que o Senhor está tocando no meu coração. Você se dispõe a fazer aquilo que o Senhor falou com você. Passa-se poucas semanas, você já engavetou aquela palavra de Deus. Você já esqueceu aquele propósito que você fez com o Senhor. Claro que isso está errado. Isso demonstra que você não está tão sensível assim à voz de Deus, ao direcionamento de Deus na sua vida. Você que está no início da caminhada cristã, você que me ouve, que ainda é um novo convertido, a palavra para você é: creia e siga fielmente o Senhor Jesus. Não tenha dúvidas, Deus é bom. E Ele sempre cuida dos seus. A palavra do Senhor é a verdade. Só existe um Deus, aquele que as Escrituras, que a Bíblia nos revela, aquele que enviou Jesus Cristo como a plenitude, como sendo o Deus verdadeiro, que se mostra a nós e que consuma a sua obra na cruz para a nossa salvação. Não há outro meio de entrar no céu, de alcançar a graça salvadora, a não ser através de Jesus Cristo. Então, creia nisso e seja perseverante nesse caminhar com Deus. Leia a Bíblia constantemente. Não apenas leia, mas estude, aprenda, entenda o que está aqui. Eu incentivo você a se tornar um bom conhecedor da Bíblia. Qual o seu nível de conhecimento das Escrituras? Aqui na igreja nós nos esforçamos para ter uma escola bíblica de excelência, proporcionar um bom ensino para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e adultos. Você tem hoje uma série de recursos para poder ser um bom conhecedor das Escrituras. Faça isso. Não vá na onda dessa geração atual, pessoas que não leem mais, pessoas que estão se contentando apenas com videozinhos rápidos, mas que não têm paciência de sentar e ler um livro, ou ler a Bíblia por 15 minutos seguidos. Quem dirá meia hora, ler 3 capítulos por dia. Me preocupo muito com a próxima geração, como será a igreja do Senhor daqui a alguns anos, por conta disso, por conta do afastamento da leitura bíblica que nós observamos hoje em dia. Você que é jovem, que é adolescente, que está me ouvindo, o Senhor te chamou e você está ouvindo essa palavra porque o Senhor deseja te usar no reino dEle, na igreja dEle. E você tem que começar a se preparar agora. Para aqueles que já têm um bom tempo de caminhada, para você, meu irmão, minha irmã, que já está no caminho do Senhor há mais tempo, não se acomode, seja mais atuante, seja mais fervoroso,
seja mais engajado, mais envolvido com as coisas de Deus. Temos observado pessoas que, por um motivo ou outro, já não se envolvem mais com as atividades da igreja, já não se envolvem mais com ministérios. Nós enfrentamos uma crise de voluntariado no meio das igrejas de maneira geral. Você vai fazer um trabalho, os trabalhos tradicionais das igrejas, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, com jovens, com homens, com mulheres, com casais, trabalho com evangelismo, com discipulado, com as missões, com a ação social e com todas as demais áreas. A pergunta é: quem se dispõe? Se falarmos aqui, vamos iniciar um novo trabalho, um novo ministério aqui, a grande preocupação é: quem serão os líderes? Para 2024, quem irá cuidar das nossas crianças? Quem irá cuidar dos nossos adolescentes? Como ficará o trabalho de jovens nessa igreja? Como ficará o trabalho de mulheres, trabalho de homens, evangelismo, discipulado? Como ficará a manutenção da igreja, sendo que boa parte das pessoas não querem mais ser dizimistas, ofertantes? Na minha humilde opinião, falta mais espiritualidade da nossa parte, falta mais engajamento, vestir a camisa, dizer: eu faço parte, pode contar comigo. E para aqueles que não fazem isso, eu olho para textos da Bíblia como esse de hoje e penso que pode ser o caso do esfriamento espiritual batendo a porta. Não se conforme com isso. Você é chamado para continuar sempre firme no caminho do Senhor, ativo, atuante no reino do Senhor. Ele te chamou, Ele te deu uma missão, Ele vai sempre te capacitar para cumpri-la. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por Tua palavra. Pedimos, ó Deus, perdão pelas vezes que falhamos, pelas vezes que deixamos de envolver com o Teu reino. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos livre do esfriamento, nos livre da apostasia. O Senhor esteja trazendo um avivamento individual. Aviva-nos, ó Pai, que cada um possa se sentir tocado, motivado, a estar dedicando cada vez mais ao Senhor. O Senhor nos trouxe a essa igreja, não foi por acaso. Cremos que o Senhor deseja nos usar aqui. E quantas coisas poderemos fazer como igreja, se nos juntarmos em oração, nos juntarmos no estudo bíblico, nos juntarmos na evangelização. Ó Pai, eis-nos aqui como igreja do Senhor. Tem misericórdia de nós, assim como o Senhor teve misericórdia dos Teus servos. O Senhor, com grande amor, foi até eles, os chamou, os instruiu, os perdoou e os colocou de volta no Teu caminho, servindo e dedicando a Tua obra.
nos faça isso também conosco, Pai. Dá a tua bênção, sustenta sempre a nossa vida e esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso.